Primeira-dama, a Janja, ela participou de um podcast da Folha de São Paulo. O podcast se chama Se Ela Não Sabe, Quem Sabe? E é apresentado pela Tati Bernardi, que é um nome muito conhecido, faz diversas produções. E claro que a Janja foi questionada sobre os principais temas da atualidade, nos quais o nome dela aparece envolvido. Então, o texto que está publicado na Folha de São Paulo é um texto longo. Eu vou selecionar aqui alguns trechos para a gente conversar e o podcast está à disposição de quem tiver a fim de ouvi-lo na íntegra. Janja causou polêmica durante viagem à China no início desse mês. Falamos sobre isso aqui algumas vezes no Flow News. Ao lado de Lula, ela participou de um jantar com o presidente chinês Xi Jinping, tomou a palavra, criticou o TikTok, que é uma empresa chinesa, e cobrou a regulamentação das redes sociais. Ela foi questionada sobre isso no podcast e disse o seguinte: não foi quebra de protocolo nenhum. Nós estávamos num jantar, conversando. Não entrei numa sala gritando. Quer dizer, eu não posso falar? Eu não sou um biscuit de porcelana, diz Janja. Ele, continua a primeira-dama, se referindo ao presidente Lula, nunca falou pra mim, não fale, fique quieta. Se ele fosse essa pessoa, eu jamais teria casado com ele. Não existe a possibilidade de falar alguma coisa. E vamos combinar que eu tenho bom senso e me considero inteligente. Fecha aspas para a primeira-dama. O texto da Folha de São Paulo continua destacando outros trechos da conversa. E eu chego aqui num ponto em que a publicação aborda a questão do Elon Musk. Volto para a reportagem. Não foi a primeira vez que Janja causou um mal-estar político. Em um painel do G20, realizado no Rio de Janeiro, em novembro do ano passado, afirmou não ter medo de Elon Musk, dono do X, e o atacou com um xingamento em inglês. Fuck you. Ao podcast, ela foi questionada a respeito desse assunto e disse o seguinte: eu me arrependo por conta da minha equipe, porque trabalhamos muito para o G20 no ano passado. Eu me envolvi pessoalmente na organização, na estrutura do G20, e parece que tudo virou nada. Não é da fala que me arrependo, mas do momento. Fecha aspas. E aí continua a Janja. Fazer crítica a ele, eu sigo fazendo, ele Elon Musk, porque ele continua sendo o que está acima do bem e do mal, se acha dono do mundo. Fecha aspas. Quero te ouvir, por gentileza, Luana, começar com você dessa vez, a respeito da postura da primeira-dama. Se arrepende não do xingamento ao Elon Musk, mas do momento, porque realmente a pauta se tornou isso, o evento em si foi lateralizado. E a respeito do que aconteceu recentemente na China, ela entende que não houve quebra nenhuma de protocolo. Qual que é a sua avaliação? Olha, eu acho que tem duas situações diferentes, assim, pra mim, né? Mas elas falam na mesma direção, mas tem algumas sutilezas. Eu acho que a postura... Quando você tá num papel público, né? Numa função pública, você tem sim que se curvar a protocolos e também... O fato das suas falas, das suas atitudes, elas pesarem muito mais do que a atitude de qualquer outro cidadão, outra pessoa comum que, né, convive com você ou que vive no seu país. Então, uma primeira-dama, assim como um presidente, um parlamentar, eles têm sim uma função e existe a questão do decoro justamente para manter dentro desse ambiente relações saudáveis, uma troca, independente das distinções ideológicas, que seja saudável e que gere efeitos positivos, porque ali estão para servir a população, para servir o povo e para cumprir a sua função pública. Então, eu acho que xingar, por exemplo, né, qualquer xingamento, poderia ser a Janja, poderia ser qualquer outra pessoa, eu acharia, assim, um absurdo uma pessoa em uma função pública ter a capacidade de falar isso sobre qualquer outra pessoa. Eu acho que existem formas, né, se o Elon Musk tem uma postura que ela julga ser contraditória àquilo que ela acredita, contrária àquilo que ela acredita, existem outras formas de se manifestar para que você não precise ou você se relacione com aquilo que ele traz de uma outra forma. Ou que você haja politicamente, diplomaticamente, para que nos seus acordos, né, e nas decisões políticas que são feitas, você desvie dessa pessoa, desvie daquilo que ela te traz. Agora você pensa, um empresário como ele, que tem
como ela disse, né, se acha acima do bem e do mal, mas ele detém hoje poder de plataformas que são utilizadas pela população diariamente, eu acho que é, no mínimo, ingenuidade você achar que um xingamento vai ter algum efeito, né? Assim, que efeito que se pensava ou se pretendia ao fazer isso? Eu acho que é muito difícil não pensar que isso geraria uma repercussão extremamente negativa, muito assim, ínfima em termos de impacto positivo para a sociedade, e ainda colocaria ela numa situação ali de inabilidade, né, para a função que ela tem. Então, isso em relação a Elon Musk. Agora, em relação à fala que ela teve no jantar na China, eu acho que, em termos de conhecimento, né, e a fala dela foi uma fala muito rasa, né, no sentido de, olha, é um problema, todos veem isso como um problema, mas talvez ela não tivesse embasamento técnico para poder propor, né? Depois o presidente Lula disse que ele pediu pessoalmente para o presidente Jinping para criar um comitê com pessoas da China para virem para o Brasil discutir essa questão. E aí eu penso, será que eles conhecem os diversos comitês que a gente já tem aqui no Brasil discutindo isso? Será que eles têm conhecimento de diversas sessões que aconteceram tanto no STF quanto dentro do próprio parlamento, né, no Senado? Agora a gente está discutindo a questão da regulamentação de inteligência artificial, falando das plataformas, tem os processos, né, grandes que a gente está discutindo no Brasil em relação a isso. Será que eles estão envolvidos diretamente? Porque eu não vi em nenhum momento, a não ser quando a Janja teve a rede social dela invadida e viveu esse problema, né, que foi um crime cibernético, ela falando sobre isso em outros momentos. Posso estar errada, se alguém souber aí de fóruns que ela está envolvida formalmente, fóruns oficiais do Brasil, que a gente já tem estabelecidos pela nossa democracia para discutir esses temas, por favor, me mandem, porque eu não sei. Então, eu acho muito fácil a pessoa estar num jantar com um presidente de um país relevante mundialmente e falar isso, mas no seu próprio país você não está atuando nas vias formais para fazer com que esse problema seja resolvido. Então, me parece muito mais uma fala retórica do que uma pessoa que está realmente querendo investir tempo e energia para resolver o problema. Essa é a minha opinião. Pode desagradar ou agradar, mas é isso que eu penso. E claro, né? Opinião mais do que bem-vinda, independentemente de lado. Assim como nossa audiência aqui também, alguns concordando mais com a primeira-dama, outros discordando da postura. Aliás, daqui a pouco eu vou de novo para o nosso chat aqui no YouTube. E você, Má, qual que é a sua avaliação a respeito disso? O podcast trata de outros temas, fala sobre machismo, fala sobre reeleição. Então, para quem quiser acompanhar na íntegra, né, fica a sugestão também. O que você pensa sobre o assunto, Má? Eu também concordo. Na minha opinião, houve sim uma quebra de protocolo, porque ela não estava ali num jantar entre amigos. Ela estava como representante da nação brasileira, ao lado do marido dela, que foi eleito. E eu acho que a Janja tem muito essa postura, né, de ser uma mulher que tem voz própria e que advoga para assuntos que ela considera importantes. Eu acho isso muito bacana. Mas eu concordo com a Luana que isso tem que ser feito de uma forma organizada, de uma forma formalizada, para que isso gere mais impacto na sociedade. Uma fala no meio de um jantar gerou um impacto de uma fofoca, sendo que se ela tivesse chegado lá e levado, por exemplo, documentos que essas comissões, imagino a infinidade de relatórios, de documentos, de estudos que essas comissões têm em relação a isso, e é um tema tão importante. A gente estava falando aqui antes de começar o programa, criança com acesso à internet tem um perigo enorme. Então, usar essa voz que ela quer ter e que ela, né, ela é muito vocal, enfim, para isso geraria um impacto muito maior na sociedade. Poderia, de fato, gerar mudança, gerar discussão, aproveitar a voz que ela tem, né? Então, enfim, a sensação que eu tenho é que foi um pouco de energia mal gasta, sabe? Ela indo lá poderia ter levado algo desse sentido para, né, para gerar impactos positivos, né? E só para complementar, porque eu acho esse tema, gente, muito importante. Inclusive, eu trabalho com crime cibernético, né? Tenho um instituto nessa área e vejo diariamente o quão grave é a situação
de crianças e adolescentes, de idosos, do público vulnerável e do público em geral, porque hoje a gente sabe, né, toca o telefone, a gente já não sabe, na verdade a gente nem atende, porque já sabe que pode ser um golpe, uma fraude. Imagine crianças e adolescentes, isso tá espalhado, o cyberbullying. Essa plataforma que ela comentou, que é o TikTok, sim, é uma plataforma que tem ali um público, uma concentração muito maior de público jovem, então é super importante a pauta. Então, só para complementar que a crítica foi mais a forma do que o conteúdo, porque o conteúdo é meio que unânime. Pais, educadores, familiares, todos estão preocupados com essa situação. Então, seria muito mais útil, como a Marcela bem falou, ter trazido isso com propósito, propostas e profundidade.